se eu for crente? Que benefício eu terei se eu for cristão? Se eu for para a igreja, qual benefício que eu terei? Nesta manhã nós veremos que ser crente, servir a Cristo, crer na obra salvífica de Cristo, nos traz benefícios. Benefícios para a nossa família, benefícios para o nosso casamento, para a igreja, que nenhum outro lugar nós podemos encontrar. E para a nossa melhor compreensão do que nós vamos falar aqui nesta manhã, eu dividi isso em 4 partes. O primeiro benefício, nos alegrar em qualquer situação. O segundo benefício, nos proteger dos falsos ensinos. O terceiro benefício, nos liberta do nosso próprio eu. E o quarto benefício, nos justifica. Para isso eu quero que você abra comigo as nossas Bíblias, ou liguem no seu celular as nossas Bíblias, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Filipenses 3, 1 ao 11. Versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, o primeiro benefício que a obra de Cristo nos traz é alegria. Se alegrar em qualquer circunstância. O primeiro versículo nos diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, que foi aqui o autor dessa carta, na qual ele escreveu de dentro de uma prisão para os filipenses, e da cidade grega ali de Filipos, eles eram considerados muitos amigos. Eles tinham uma consideração forte de amizade, tanto de Paulo quanto da igreja, justamente por ser a primeira igreja estabelecida e fundada por ele na região da Macedônia. Era também a única que não esqueceu do apóstolo Paulo, mesmo ele passando por prisões e dificuldades, mesmo ele estando preso e distante. E esses fatos, então, criaram um vínculo muito grande de amor e afeto entre Paulo e os irmãos em Filipenses. E não era à toa que essa carta tem um tom muito pessoal de Paulo para com os irmãos. Um tom muito mesmo de amizade, de alegria, de afeto e de amor. A carta ela é muito conhecida por muitos teólogos como a carta da alegria, porque é muito falado de alegria na carta. O versículo então primeiro nos diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E é interessante que Paulo ele está falando aqui
para os irmãos, ele não está falando para os descrentes, mas para as pessoas que eram convertidas. Isso significa que quem deveria se alegrar no Senhor era os irmãos, a igreja, pelo fato de que crentes têm alegria que os descrentes não têm, que os descrentes não conhecem e não podem alcançar e não podem gerar, porque essa alegria vem do Senhor. Então existe uma diferença, e eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a alegria e felicidade. A felicidade vem da palavra fortuna do latim, traduzida também como sorte. Então, quando a sorte de alguém ela é boa, então essa pessoa ela tem muita felicidade. A sua fortuna aumenta, o seu ânimo aumenta. E quando a sua sorte ela é ruim, ela sempre está triste, sempre está abatida, de cabeça para baixo. Você conhece alguém assim? Alguém que, quando muitas das vezes está em jogos de azar, que está ganhando, está dando tudo certo, está ganhando dinheiro, está feliz. Mas quando começa a perder, perde tudo, está triste, sem perspectiva nenhuma de vida. Então, a felicidade também se baseia pelas circunstâncias momentâneas da vida, ou seja, ela é temporária, ela é passageira, mas a alegria não é baseada nas circunstâncias passageiras. A alegria verdadeira é fruto de um sério relacionamento com Deus através de Jesus. Isso significa que alegrar no Senhor, irmãos, não está condicionado à situação que você está vivendo neste momento. Se alegrar no Senhor não está relacionado com o que você tem passado através dos seus problemas, seja ela boa ou ruim, mas ter alegria em qualquer circunstância é um benefício que somente a obra de Cristo pode nos dar. Então, ou seja, o que Cristo fez por nós na cruz nos traz uma alegria em qualquer circunstância da vida. Mas você pode falar, mas Ronaldo, eu fiquei confuso, como saber se então eu tenho alegria ou felicidade? É simples, irmãos. Quando os seus planos, quando os seus projetos derem errado, vem as decepções, vem o sofrimento, você fica mal, você não consegue se levantar. É uma grande diferença daqueles que são felizes e daqueles que têm alegria no Senhor. A pessoa fica feliz, fica triste, desesperada, sem chão. A pessoa alegre, ela vai passar por tristeza, mas ela vai confiar num Deus maior do que aquela tristeza dela. Ela vai passar por momentos difíceis, mas ela vai continuar confiando, porque a fé dela não está na felicidade, mas a alegria dela vem do Senhor. Então, quando Paulo ele exorta os filipenses a se alegrar no Senhor, ele queria mostrar que a verdadeira alegria vem de Deus, não vem das circunstâncias e transcende tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Então, todas as pessoas podem até ser felizes por algum momento da sua vida, mas a alegria está reservada e exclusiva somente para aqueles que creem na obra de Cristo na cruz. Pessoas podem ficar felizes por ter comprado um carro, por ter comprado uma casa, por ter ganhado alguma coisa na vida, mas essa felicidade acaba quando o carro quebra, quando o pneu fura ou qualquer outra coisa acontece. Mas é interessante que quando nós temos alegria no Senhor, o carro quebra, acontecem enfermidades e muitas outras coisas que podem nos entristecer, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós reconhecemos que Cristo morreu por nós na cruz para nos dar alegria, e alegria em qualquer circunstância. Então, crer na obra salvífica de Cristo nos traz alegria em qualquer momento, em qualquer circunstância. Uma igreja que tem pessoas alegres é uma igreja que está desfrutando do benefício da obra de Cristo. O verbo da frase alegrai-vos está na voz ativa aqui no texto. Tem o significado de ordenança. Então, em outras palavras, é o mesmo que ele está dizendo: olha, eu ordeno que vocês façam todo o esforço para se alegrarem no Senhor. Se você crê no que Cristo fez por você, você deve viver alegre.
Isso significa que temos por obrigação, então, irmãos, desempenhar e promover o serviço para Deus com toda alegria no Senhor. Ou seja, tudo que for fazer, faça com alegria, sem murmurar, sem reclamar, porque Paulo já disse lá no Filipenses 2,14: façam tudo sem murmuração, sem discussões. Pessoas, irmãos, que creem na obra de Cristo servem outras pessoas com alegria, a ponto até mesmo de a gente perceber isso no rosto dos irmãos, no rosto das pessoas, a alegria de servir. Há uma grande vontade de proporcionar então um ambiente agradável para receber as pessoas. É um ambiente bom e gostoso de estar, porque você sente a alegria de servir ao Senhor. Não é algo pesado, difícil, mas é leve. O ambiente é leve, é agradável, é nítido ver isso, a alegria de uma igreja que desfruta dos benefícios da obra de Cristo com a alegria. O ambiente é organizado, e todas as vezes que eu vim aqui, eu nunca vi desorganizado essa igreja. Então é nítido ver, porque o ambiente é organizado, você é recebido bem, é bem tratado, as pessoas, os visitantes sentem a vontade, sentem a alegria do Senhor neste lugar, e Deus nos chama então para viver isso, para viver de acordo com o que Ele deixou para nós, os benefícios da obra de Cristo, e esse benefício é se alegrar no Senhor. Sabe quando você está desanimado e procura por vários meios se alegrar, e você não encontra, você não consegue, é pelo fato de você estar procurando no lugar errado. Talvez você está procurando alegria em uma coisa que vai ser passageira, em algo que vai se acabar. Quando as pessoas dizem, olha, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Inocente, né? Não que casamento seja ruim, mas casamento é uma bênção. Mas nenhuma alegria eternamente está em nada a não ser em Cristo. Porque no casamento vai ter briga, no casamento vai ter discussões, vai ter intrigas, vai ter problemas, vai ter problemas financeiros. Mas se a sua alegria estiver no Senhor, você vai conseguir passar pelos problemas e as dificuldades. C.S. Lewis, ele diz algo assim: não permita que a sua felicidade dependa de algo que pode se perder. A alegria, então, irmãos, verdadeira, você encontra em nada que seja passageiro neste mundo. Como os bens, como as aquisições, como eu já falei, nos relacionamentos, nenhuma alegria está relacionada a isso. Mas quando você está alegre em Deus, desfrutando dos benefícios da obra de Cristo com uma alegria, você vai passar por esses momentos de dificuldade da sua vida, por momentos de enfermidade, mas você vai continuar se alegrando, porque a sua alegria não está em algo passageiro, mas está em Cristo Jesus. Então você pode me perguntar, Ronaldo, você está aí me dizendo que eu não devo ficar triste, é isso? Não. Você vai passar por tristeza, você vai passar por angústia, vamos passar por dificuldades. Como Eclesiastes 3:10 nos diz, há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Porém, mesmo nesses momentos nós podemos se alegrar, porque temos uma alegria que não vem de nós. É uma alegria que vem de Deus. É uma alegria que vem dos bens que nós possuímos, mas é uma alegria que ultrapassa todas as circunstâncias que nós vivemos ruins nessa vida. Então, essa é a alegria que somente podemos encontrar em Cristo, somente nos benefícios da obra de Cristo na cruz. Alegrem-se no Senhor. Hebreus 1:9 nos diz, amaste a tua justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Na presença do Senhor nós temos alegria. Salmo 16:11 nos diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Alegria no reino de Deus. Romanos 14:17 nos diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Não procure em nenhum outro lugar alegria, porque somente em Cristo nós seremos totalmente alegres e felizes. Então esse primeiro benefício que eu queria deixar para os irmãos, alegria no Senhor. Primeiro benefício que a obra de Cristo nos traz, alegria.
Alegria em Cristo. Alegre-se no Senhor. O segundo benefício que a obra de Cristo nos traz, ela nos protege dos falsos ensinos. Voltando ao texto, ainda no versículo 1, ele continua dizendo: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque não é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo aqui, irmãos, vê algo em perigo iminente ali na igreja de Filipos. Era ali o falso ensino, que estava ameaçando então dividir a igreja de Cristo. E como o teólogo e pastor Steven Monson, ele diz: o ensino errado sempre produz ideias erradas sobre Deus, o que por sua vez sempre leva a uma vida errada. Ou seja, o mau ensino e o falso ensino nos levam pessoas para longe de Deus. E Paulo, no entanto, busca o bem-estar dos irmãos em trazer segurança. Então ele traz um alerta sobre os falsos mestres, e ele diz: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. Ou seja, ele já vinha alertando sobre isso, e falar novamente para eles ter segurança não era problema para ele. Versículo 1, e já havia mencionado isso nos outros versículos anteriormente, mas Paulo mais uma vez demonstra um carinho, demonstra amor, demonstra amizade e proteger a igreja dos falsos ensinos. Paulo, ele vê que há uma luz vermelha piscando. Sabe quando algo está dando errado? Você percebe? Paulo está alertando: olha, se proteja. Está uma luz vermelha piscando. Cuidado, cuidado, cuidado. E Paulo, ele fala do cuidado com os cães, que não era o cuidado com os pets que nós temos hoje, né? Que até hoje muitas pessoas tratam como um ser humano, né? Como uma pessoa. Mas o que Paulo está dizendo aqui é comparando realmente eles como aqueles animais imundos ali, que são insignificantes, esses ensinos dos falsos profetas. O segundo cuidado que ele fala é com os obreiros, com relação ao caráter maligno deles. O terceiro cuidado que ele fala é cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão, irmãos, era a expressão ali usada do rito religioso, né, de cortar ali a pele do órgão genital do homem. Então, Paulo, ele acusa ali ser uma falsa circuncisão que eles estavam ensinando. Os falsos mestres acreditavam que por eles fazerem aquele ato ritual, eles já tinham uma passagem direta para o céu. Ou seja, se você quer ir para o céu, se você quer viver na glória, faça esse ritual, e a sua passagem já está garantida. Esses judaizantes, eles investiam e dedicavam então o tempo, o seu esforço para ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos. Então, irmãos, a morte de Cristo na cruz cumpriu o significado da circuncisão do Antigo Testamento. Ou seja, a salvação não é por mérito, não é pelo que você deve fazer, mas pelo que Cristo fez na cruz. E a obra de Cristo na cruz nos traz, então, nos protege desses falsos ensinos. Colossenses 2,11 nos diz: nele também os foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus. Somente em Cristo. Enquanto eles estavam colocando a fé dele em um ato humano, nós aprendemos nas cartas de Paulo e no Evangelho que o que nos traz salvação é o ato que Cristo fez na cruz. E esse ato que Cristo fez na cruz nos protege dos falsos ensinos. Então, irmãos, será que hoje em dia nós podemos ver esses ensinos em nossas igrejas? Será que hoje em dia nós podemos ver falsos ensinamentos assim também? Esses falsos mestres estão também, irmãos, em nossos dias, ensinando doutrinas erradas, dividindo a igreja, tirando toda a alegria do corpo de Cristo, colocando um fardo, colocando um jugo pesado sobre as pessoas. Homens que dizem ser homem de Deus, mas estão ali, não literalmente circuncidando as pessoas, mas estão ensinando o evangelho de uma ideologia humana, corrupto e falso. E como nós se protegemos disso? Crendo somente no que Cristo fez por nós na cruz. O falso evangelho, irmãos, mata a igreja.
No entanto, nós devemos buscar, ensinar e manter a igreja centralizada no Evangelho de Cristo Jesus. O segundo benefício que a obra de Cristo nos traz, nos protege dos falsos ensinos. Então, quando você crê que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e somente isso te leva à eternidade, você está se protegendo, usando dos benefícios que a obra de Cristo nos traz, contra os falsos ensinos. Porque muitas pessoas vão poder querer nos ensinar que você deve fazer alguma coisa para você ser salvo, você precisa dar o dízimo para você ser salvo, você precisa subir o monte, você precisa pagar o preço para você ser salvo, você precisa fazer algum sacrifício para você ser salvo, enquanto o Evangelho não é isso. O Evangelho nos ensina que é pela graça de Cristo que nós somos salvos, somente por mérito dele, o que ele fez por nós na cruz. Então Paulo, ele estava ensinando que qualquer pessoa que acrescentasse alguma coisa como mérito na salvação era um falso ensino. E quantas das vezes nós nos pegamos assim: será que eu orei bastante hoje? Será que eu não subi no monte, né? Não fiz jejum, não fiz isso. Então nós colocamos um peso e um fardo naquilo que Jesus já pagou por nós na cruz. Nós simplesmente devemos fazer as coisas da igreja, orar, vir ao culto, congregar, porque Cristo já morreu por nós na cruz. Nós não fazemos isso para ser salvo, mas porque Ele já nos salvou. E isso é um benefício que nós temos da obra de Cristo por nós. Então, e crer na obra salvífica de Cristo nos protege desses falsos ensinos, nos tornando então uma igreja séria, uma igreja verdadeira. Porque você vai poder convidar umas pessoas, seus amigos, vai poder vir aqui na Consumado e falar: lá sim, prega a verdade. Lá sim, prega o verdadeiro Evangelho. Lá sim, prega um Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e veio nos salvar. Então, a obra de Cristo nos protege desses falsos ensinos. E é comum ver pessoas deixando, de pregar a palavra de Deus, ficando contando testemunho, perdendo o tempo que era um tempo tão precioso que nós temos de ensinar a palavra de Deus, e a pessoa fica lá contando da sua vida, não abre a Bíblia para ler e expor o Evangelho. Então, não conte ali as suas histórias pessoais, mas fale de quem Deus é através dos benefícios dele na cruz por nós. Isso é mais precioso. Então, é o segundo benefício, nos protege. Quando nós cremos na obra de Cristo, nós temos alegria no Senhor, nós estamos protegidos dos falsos ensinos. E o terceiro benefício que a obra de Cristo nos traz, nos liberta do nosso próprio eu, nos liberta da nossa própria vontade. Dos versículos 4 a 9, Paulo ele fala sobre a sua conversão, e isso aqui é muito interessante, irmãos. Ele, num giro de 180 graus que ele dá na sua vida, e ele agora está diante de Cristo, ele começa a dizer sobre todos os seus méritos e credenciais possíveis e muito bem plausíveis que ele tinha para a sua vida. Ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe quando você tem uma entrevista de emprego e o contratante pergunta assim para você: quais as suas qualificações? Imagine agora, dos versículos 5 ao 6, Paulo ele está respondendo essa pergunta. Ele está expondo ali o seu currículo, e olha as qualificações de Paulo. Veja bem: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando nós olhamos aqui pela primeira vez esse versículo, quando ele vem, você percebe como esse cara é arrogante, Como que Paulo é arrogante? Que homem prepotente, Olha, não tem nenhuma falha, Se fosse eu, pensaria: nossa, que metido esse cara, meu? Mas as credenciais de Paulo eram impressionantes. Ele teve uma infância, teve criação, teve linhagem, teve nacionalidade, teve formação familiar,
herança, padrão de conduta, ortodoxia na religião, atividade, moralidade, sem falar que ele era uma pessoa culta. Porém, irmãos, o mais interessante vem agora: tudo isso não valia nada se não tivesse Cristo. Amém. Paulo tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porém, irmãos, Paulo não enche a sua boca para falar do seu currículo, para se engrandecer. Ele faz exatamente o contrário. Ele faz exatamente o oposto. Ele enche a sua boca para falar o quanto o seu currículo era bom. Por mais que fosse bom, ele considera como lixo. Não era nada diante da obra de Cristo. Paulo descreveu o seu currículo perfeito a ponto de vista dos falsos mestres ali, para eles Paulo era o top dos top, por todo o seu currículo, mas ele coloca agora como um lixo. Paulo era ali um judeu raiz mesmo, não era Nutella, né? Era a nata ali, mas ele coloca tudo isso que para os judeus da época, nossa, ele é um cara, esse aqui é o que nos representa. Tudo isso não é nada se não tiver Cristo. Então toda a reputação e as vantagens que ele tinha desde o seu nascimento e outras que ele adquiriu com o tempo, é claro que para dizer e mostrar também para esses falsos mestres que eles pensam erroneamente sobre o Evangelho de Cristo. Ou seja, se a salvação fosse por merecimento, Paulo então seria o primeiro da lista a ser salvo. Mas a obra de Cristo nos mostra que nós somos libertos do nosso eu. E Paulo estava sendo liberto do eu dele. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco, ele foi liberto do seu eu. E agora ele vivia para Deus. Versículo 7 e 8 nos diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Percebem? Paulo foi liberto do seu eu, da sua arrogância. E ele trata como lixo, e no original esse lixo é exatamente como um excremento, como esterco, como nada. Tudo aquilo que ele adquiriu não serviria para nada se não tivesse Cristo em sua vida. Isso significa, irmãos, que Paulo tinha por valores antes de conhecer a Cristo. Depois que conheceu, depois que converteu a Cristo, se tornou nada. Então, o que eu quero dizer, irmãos, com isso, que ninguém vai entrar no reino de Deus confiando no seu próprio eu. A obra de Cristo nos traz o benefício de colocar o nosso eu lá embaixo e dizer que é tudo somente por Deus. É necessário a gente entender que somos corpo de pessoas cheias de erros, cheias de falhas, mas com Cristo, através da obra de Cristo, este corpo cheio de falhas, cheio de erro, viveremos em amor, não para agradar a nós mesmos, não para agradar o nosso ego, mas para a glória de Deus. Portanto, para você que ainda tem dúvidas aí sobre a sua fé em Cristo, Deus te chama aqui nesta manhã para ter um algo com Ele. Ele quer te libertar do seu eu, das suas vontades. Deus te chama a fazer parte então deste povo alegre. Deus te chama a fazer parte dessa proteção. Deus te chama a fazer parte dessa alegria. Deus te chama nesta manhã a ser liberto do seu eu e viver para Deus. Somos então aqui a Igreja Batista Consumado. Eu falo que somos porque nós somos um único povo. Por mais que eu não estou aqui congregando com os irmãos, mas pessoas cheias de falhas. Se você olhar para o Paulo, você vai ver falhas. Se olhar para mim, você vai ver falhas, defeitos, dificuldades. Pessoas que são pecadoras, mas que reconhecem os seus defeitos, que reconhecem os seus limites. E se você olha para você mesmo, você vê que você também tem falhas, que você também não presta, tem coisas que precisam ser melhoradas. Então eu falo para você, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time.
E assim nós somos, porque o nosso eu sempre vai nos levar para longe de Deus. Mas quando nós cremos na obra de Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz, Ele vai nos libertar da nossa arrogância, do nosso ego, do nosso eu, e vai nos mostrar que realmente, sem Deus, nós não somos nada. Então, aqui na Igreja Consumada, é uma igreja que você pode dizer que é uma família, porque aqui você se identifica, porque tem pessoas que são falhas também, pessoas que erram também, mas pessoas que confiam, mas pessoas que creem na obra de Cristo, pessoas que são libertas pelo que Cristo fez na cruz. Então esse é o terceiro benefício que nós podemos encontrar. Nós vimos que o primeiro benefício nos traz alegria, o segundo benefício nos protege, o terceiro benefício nos liberta do nosso eu, e o último benefício, quando nós cremos na obra de Cristo, nós somos justificados por Deus. Nós não andamos mais pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. No versículo 9 nos diz: não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Os falsos mestres ali, eles entendiam que pelo fato de serem obedientes à lei, eles eram justificados pelo aquilo que eles estavam fazendo. Mas Paulo diz: não, a justiça não vem daí, a justiça vem da fé que nós temos em Cristo. As boas obras têm seu devido lugar, elas justificam nossa fé, mas não nossa pessoa. Ou seja, irmãos, Deus declara justo as pessoas não por seus méritos humanos, de um padrão perfeito de moral, porque assim teriam as suas obras como um fundamento da sua fé. Mas nós somos justificados não pelo que eu ou você faz, mas pelo que Cristo Jesus fez na cruz. E o Wayne Gruden, ele diz: se a justificação nos mudasse internamente e não nos declarasse justo com base em quão bons nós realmente somos, então nós nunca poderíamos ser declarados perfeitamente justos nesta vida. A justificação, irmãos, ela vem somente do ato de Cristo na cruz por nós. Romanos 3, 25 ao 26 nos diz: Deus apresentou Jesus como seu sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. A graça, irmão, justificativa de Deus, então, ela é ofensiva, ela nos ofende, porque quando você vê alguém pecando, você vê alguém errando, a primeira coisa que você quer fazer é contar para o pastor: ah, pastor Paulo, peguei fulano no fraga, vai lá, usa da justiça agora. Assim como aconteceu com a mulher que pegaram ela no fraga, levaram até Jesus, falou: olha, vamos apedrejar ela, vamos apedrejar essa pessoa, vamos fazer a nossa justiça, vamos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Mas o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A justiça de Deus, a justiça de Cristo nos ofende quando nós queremos então punir uma pessoa porque ela fez algo de errado. Jesus vem com o seu perdão. A justiça de Cristo é diferente da nossa justiça. Quando somos justificados em Cristo, morremos para os nossos pecados e automaticamente fazemos parte da igreja de Cristo, da igreja feliz, alegre de Cristo, e servir a Cristo com alegria. Então, por mais errado que você tenha sido, por mais pecado que você tenha cometido, não somos nós que vamos condenar vocês, ou alguém me condenar. A justiça não é humana, mas a justiça é divina. E isso nos ofende, porque nós queremos ver aquela pessoa que errou pagando pelos seus pecados, sofrendo. Mas Deus, ele vem com o seu perdão, com o seu amor, e isso é evangelho, e isso é graça, porque ela nos ofende. Então o benefício da justificação de Deus traz uma alegria, que é uma alegria para nós,
restrita somente ao povo de Deus, porque nós, a partir de agora, então, só podemos viver isso porque Cristo fez isso por nós, e nós cremos nisso. Então, o benefício da justificação de Deus traz esta união para nós, união para a igreja, porque você não vai começar a apontar as pessoas, porque você sabe que tem um Deus que morreu por nós e Ele nos faz justiça. Você não vai querer ficar apontando o pecado de ninguém, pois teremos um padrão de justiça, e esse padrão de justiça não é o nosso padrão, que é falho, que é caído. Este padrão de justiça é de Cristo, porque Ele é perfeito, porque Ele morreu por nós na cruz, porque a nossa esperança, a nossa vida é aqui, crendo no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, para encerrar e concluir, eu quero dizer aqui para a igreja que Jesus, Ele é e deve fazer parte da nossa família. Ele que nos traz alegria, pessoas alegres e amigas que têm um único Criador e que, em primeiro lugar, este Criador é Deus e nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho. Vive alegre, vive protegido, vive liberto do seu próprio eu e vive debaixo da justiça, não uma justiça falha do homem, mas uma justiça eterna de Deus.